Nesse vídeo, você vai saber dos sinais que o seu cachorro te dá quando ele está morrendo. É muito comum os cachorros darem sinais para a gente ao longo da vida toda deles, porque essa é a forma de comunicação que eles conseguiram para se comunicar com a gente, né? Que eles usam para se comunicar com os outros cachorros também. Então, eles estão o tempo todo dando sinais. Porém, quando eles estão ali quase morrendo, eles começam a dar sinais involuntários, sinais que eles não conseguem esconder mais que aquilo ali está acontecendo. E aqui nesse vídeo eu vou te contar tudo tintim por tintim. Se você é novo por aqui, não me conhece, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. E olha só, esse é um assunto muito delicado porque eu sei que muita gente está passando por isso e eu sei também que muita gente não consegue identificar, né, quais são esses sinais, ou então falar, isso aqui não é nada, ele é assim mesmo, ele já está assim, isso veio com a idade e tudo mais, mas muitas vezes são sinais iniciais que ele está te mostrando que algo não está legal, né, que ele precisa de ajuda. Então você vai saber identificar tudo isso aqui nesse vídeo. E outra coisa que eu preciso te falar é que se você vê no seu cachorro um desses sinais, mas de forma completamente isolada, isso não necessariamente significa que ele está morrendo, mas significa que você precisa ter atenção diante de certas situações. Agora, quando você tem um monte desses sintomas no seu cachorro, aí sim você pode falar, eu acho que ele realmente está morrendo. O que acontece, gente, é que o cachorro, ele, como eu falei para vocês no início do vídeo, ele ao longo do tempo, ele dá um monte de sinais pra gente. Na maioria das vezes, sinais voluntários. Porém, quando ele está morrendo, a maioria dos sinais que eles demonstram são sinais involuntários. São aquelas coisas que eles não conseguem mais esconder, sabe? São aquelas coisas que está tão forte, está tão iminente nele, que ele precisa externar. E por que que isso só aparece no finalzinho da vida? Porque normalmente eles tentam esconder isso o máximo possível, porque é a lei da natureza, né? Isso aí é instinto de sobrevivência. Porque um animal que ele demonstra que ele está doente, um animal que demonstra que está fraco, que está frágil, é presa fácil aí no mundo animal, no mundo selvagem, e não é isso que o cachorro quer demonstrar. Ele quer se manter firme ali pelo máximo de tempo que ele conseguir, e aí só depois que ele começa aí a apresentar alguns sintomas. Todo bom tutor de cachorro tem que aprender a interpretar os sinais que o seu cachorro te dá. Nem sempre eles vão ser na mesma intensidade. Por exemplo, eu sempre tive cachorro e eu sei quando o cachorro está nervoso, eu sei quando o cachorro está com medo. Por quê? Porque cada indivíduo é único e a forma dele se comunicar também é única. É claro que tem sinais que todos eles vão demonstrar, como um sinal bem comum, tipo rosnar, que significa que ele está nervoso, que quer dizer, tipo, eu vou te morder, alguma coisa nesse sentido. Mas em alguns casos, o rosnar é muito sutil, às vezes o dono nem percebe. Então, por isso que ele precisa entender aquele indivíduo de forma única. Ele precisa entender o que aquele cachorro está querendo expressar com aqueles sinais que ele está dando. Normalmente, sinais corporais são muito comuns. E isso, né, vai ao longo do tempo. Se você sabe interpretar esses sinais, você vai saber que seu cachorro está triste, você vai saber que seu cachorro está frustrado, você vai saber que seu cachorro ele está ansioso. Você vai entender que o seu cachorro precisa de mais atenção em determinado período. Você vai entender também que o seu cachorro, ele está com dor, ele está doente. E várias coisas assim você vai começar a compreender observando o seu cachorro. Então, se você não faz isso, começa a observar o seu cachorro, começa a tentar entender o que ele está querendo te dizer ali com aquele comportamento. Quase tudo, né, que o cachorro demonstra pra gente tem sim uma emoção, tem sim uma forma de expressão, tá? Então começa a perceber isso que você vai se dar muito melhor aí, pelo menos no dia a dia aí com o seu cachorro, isso ajuda muito, ok? Bom, voltando aqui para os cachorros que estão quase indo com Deus, a gente precisa falar que os cachorros, eles só morrem por três motivos básicos, tá? O primeiro deles, né, é alguma coisa muito aguda. Então, significa que o que é essa coisa muito aguda? É uma coisa inesperada, é um acidente, é uma doença que veio de uma forma tão aguda, tão abrupta, né, de uma forma tão súbita, que eles acabam morrendo daquilo. Então, é um cachorro que foi intoxicado, é um cachorro que foi atropelado, é um cachorro que teve uma doença fulminante, uma doença aguda, e que de fato morreu ali rápido, né? Então, essa é a primeira forma. Dessa forma, ele normalmente não vai te demonstrar sinais, porque é tudo tão rápido, né, que ele não vai te contar que tem alguma coisa errada acontecendo ali. Tem alguns que sim, né, que acabam demonstrando, mas outros, eles simplesmente estão com um sintoma muito forte de algum acometimento que está acontecendo com eles ali, ok?
O próximo, gente, é as mortes devido às doenças crônicas, né? Aquelas doenças que a gente controla por muito tempo, o animal consegue viver por muito tempo, mas ao longo do tempo elas vão se agravando e vão acometendo outras coisas. Afinal de contas, o organismo ele funciona como um todo. Então, se você tem uma lesão renal, por exemplo, não vai demorar muito para o animal aparecer com uma lesão cardíaca. E por aí vai, né? O corpo da gente funciona como se fosse um monte de engrenagem junta, e se uma dá defeito, a chance das outras começarem a dar defeito também é muito maior. Então, as doenças crônicas também, por mais que a gente controle muito bem, por mais que o animal tenha altos e baixos ali, né, ao longo da doença, ao longo da vida, esse animal muitas vezes descompensa e volta, descompensa e volta. E aí chega no momento que esse animal vai morrer dessa doença também. E a gente tem, por último, né, a morte natural, que seria uma morte por idade, né, uma morte por velhice mesmo. Porém, né, principalmente na segunda e na terceira opção, quando é coisa de idade e também quando é uma doença crônica, os animais eles demonstram muitos sinais de que ele está muito frágil e de que ele pode morrer a qualquer momento. E essas são coisas que o tutor precisa de fato pensar se elas são compatíveis com o bem-estar daquele animal, se aquilo lá é compatível ainda com a vida. Às vezes ele te dá um sinal que você consegue tratar, você consegue fazer, dar uma ajuda paliativa, ou então você não consegue fazer nada. Se você consegue tratar, beleza. Se você consegue dar uma ajuda paliativa, ok. Até quanto tempo que isso vai funcionar? Será que vale a pena fazer isso? Será que o animal vai sofrer no percurso, né? E tem aqueles que não dá para fazer nada, que é quando a gente pensa na possibilidade aí de eutanásia. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre eutanásia, né? Eu sei que tem muita gente que tem dúvida a respeito disso, muita gente me pergunta a respeito disso no Insta. Eu ainda não fiz esse vídeo, mas eu vou fazer para vocês, tá? Para acalmar o coração de vocês. Então, gente, eu separei 13 sinais aqui para vocês, que são sinais que, se o seu animal ele tem eles de forma isolada, você já precisa se preocupar e pensar em levar para o vet. Mas se ele tem um combo disso daqui, aí, gente, é assim, o cachorro realmente está te avisando que vai morrer, vai acontecer alguma coisa mais cedo ou mais tarde. Então você precisa ter atenção e você precisa sim procurar um veterinário, porque ninguém vai deixar o animal morrer à míngua, né? Pelo amor de Deus. Quando eu falo morrer à míngua, eu falo morrer em sofrimento, eu falo um animal que está sofrendo demais, e muitas vezes o animal está sofrendo simplesmente por egoísmo nosso, por a gente achar que ele já está assim muito tempo, ele é velho, deixa aí, eu não vou gastar dinheiro com veterinário. Ou então, não, eu não quero que ele morra, eu não quero que ele morra, e fica lá, tentando de tudo e tal, já sabe que o animal está sofrendo, já sabe que o animal tá mais para lá do que para cá e fica tentando várias coisas simplesmente pelo fato que aquela pessoa vai se sentir muito mal de ficar sozinho. O primeiro sintoma, né, é um animal que ele não bebe nada sozinho. Então você coloca lá uma vasilha de água, ele pode estar morrendo de sede, que ele não vai se locomover para beber água, né? Você muitas vezes tem que forçar ali a ingestão de água. O alimento é a mesma coisa, que seria o nosso segundo sintoma. O cachorro não come nem aquilo que ele ama, nem carne. Você pode dar uma carne para ele, o petisco que ele mais gosta, que ele vai recusar. E muitas vezes ele recusa mesmo. Você coloca na frente dele, ele tipo vira a cara porque ele não quer. Então esses dois sinais, gente, são sinais que estão aí completamente incompatíveis com a vida. O animal não vai conseguir sobreviver. Se você não tivesse lá do lado dele, enfiando comida, enfiando água, ele não iria sobreviver àquilo, concorda? Aquilo lá não é algo natural, é algo que ele está te contando. Estou morrendo, eu não quero comer, eu não quero beber, estou me recusando a me alimentar, estou me recusando a me hidratar, né? O terceiro sinal é quando o cachorro ele começa a apresentar uma atitude completamente letárgica. O que é isso? É aquele cachorro que você chama ele, mexe com ele e tudo mais, ele nem levanta a cabeça. É aquele cachorro que fica o tempo todo deitado, e normalmente ele só fica deitado em decúbito lateral. Ele não se vira, não fica com o peito no chão, normalmente é só de lado, né? E isso, gente, a gente sempre fala, deitou em decúbito lateral e fica só em decúbito lateral, pode saber que está morrendo. É um sintoma bem clássico aí de cachorro que fica só deitado em decúbito lateral. Normalmente é um cachorro que está morrendo. O quarto sinal é um cachorro que ele não consegue se manter em pé nem para fazer as necessidades dele. Então, muitas vezes, ele prefere urinar em si mesmo, ele prefere defecar em si mesmo, do que se levantar para fazer as necessidades dele. Então, ele não fica em pé nem para isso, que também são necessidades fisiológicas. O quinto sinal é quando ele não demonstra alegria, não demonstra empolgação com nada mais, nem aquelas coisas que ele ficava super feliz, sabe? Que você
às vezes chama ele para alguma coisa, ou então quer dar algum petisco, alguma coisa que ele demonstrava felicidade, ele não demonstra mais. Outra coisa que demonstra muito que o cachorro está morrendo é quando ele muda drasticamente a atitude. Ou seja, aquele cachorro que sempre foi manso a vida inteira, ele começa a ficar agressivo. Aquele cachorro que era agressivo, ele começa a ficar muito pacífico. Mas aquele cachorro que muda a atitude drasticamente também é um ponto crítico aí. O sétimo sinal é aquele animal que sente dor e desconforto o tempo todo. Ele nunca está confortável. Você olha para ele, você percebe que ele está procurando ali algo para se confortar. Você percebe que a respiração dele está diferente. Você percebe que ele está com dor, ele evita fazer algumas coisas e ficar em certas posições. Então, aquele animal que tem dor o tempo todo, que você consegue perceber que ele está com dor, que ele está desconfortável o tempo todo, também é algo crítico. O oitavo é aquela perda de peso muito importante que beira a caquexia, sabe? Aquele cachorrinho que perdeu vários quilos, que perde massa muscular, que perde musculatura facial, principalmente. Normalmente é um animal que ele está subnutrido, é um animal que ele está com fraqueza muscular, é um animal que sente muita dor, né? Porque é um animal que tem fraqueza muscular, geralmente é um animal, principalmente se for mais idoso, é um animal que também tem muita dor articular. Então, a caquexia, né, é algo extremamente crítico. O nono sinal que eu quero te contar nesse vídeo é a mudança de cheiro, né? E mudança de cheiro em tudo. A pele fica com um cheiro diferente, o ouvido normalmente está sempre ruim, né? Por quê? Porque um animal que está debilitado, ele está imunologicamente debilitado também. Então, às vezes uma otite que estava controlada começa a aparecer assim de uma forma exorbitante, né? A boca, né, começa a ter um cheiro diferente, a gente começa a perceber uma coisa muito comum, né, assim, quando um animal está morrendo, principalmente quando ele está morrendo de doença renal, é você sentir o hálito daquele animal de uma forma muito forte, fica extremamente urêmico aquele hálito, sabe? Isso é muito tradicional. Então, aquele cachorro ele começa a ter uns cheiros que ele não teria antes. A décima coisa, que é uma coisa muito comum, é o animal começar a salivar e ter uma saliva espessa. Isso é extremamente comum, principalmente em cachorro mais idoso, sabe? Que a gente está vendo que o cachorro está mal e tudo mais. Aí ele começa a ter uma salivação, é aquela saliva bem grossa, bem espessa, que parece até uma secreção, talvez de olho e tudo mais, mas não, é saliva. É aquela saliva com odor super forte, aquela saliva bem espessa, bem grossa mesmo. O 11º sinal é bem recorrente em animais que já realmente estão, assim, finalzinho de vida mesmo. Tipo, vai morrer em minutos, né? Que é aquele animal que, além de tudo, né, ele não consegue reter urina ou fezes. Então, do nada, ele faz um cocô, do nada ele faz um xixi. É muito comum, assim, as pessoas falarem, nossa, quando eu fui pegar meu cachorro, que tinha morrido lá na caminha dele, tinha xixi, tinha cocô. Aí a pessoa, será que ele sofreu? Mas o xixi e o cocô é bem comum ali no animal que está morrendo mesmo, tá? Então, isso pode explicar. A 12ª é a vocalização. Animais que estão morrendo, eles tendem a ficar muito, muito vocais, né? Então eles vocalizam para tudo. Tem alguns que começam a latir pronada, começa late aquele latido contínuo, sabe? E não para aquele latido contínuo. Então, normalmente isso daí vem acompanhado com demência, tá? Normalmente cachorro muito, muito velho, que já está ali naquela fase bem senil mesmo, começa a ter demência, começa a vocalizar bastante. E o animal que já está debilitado, está vocalizando, normalmente está muito próximo aí da morte. E por fim, o último sintoma que eu tenho para te apresentar aqui nesse vídeo é a desorientação, que também vem muito frequentemente junto aí com a senilidade, né? O animal senil, ele muitas vezes fica desorientado, é um animal que não está entendendo o que está acontecendo à volta dele, é um animal que às vezes, de vez em quando ele levanta e ele se apresenta completamente desnorteado, você percebe que ele está lá, mas ele não está ali, sabe? Então é um animal que fica completamente desorientado. Então, esse também é um sinal bem frequente aí dos cães bem velhinhos e os cães que já estão muito próximos do fim. Bom, gente, é isso. Esse assunto é um assunto muito pesado, é um assunto que eu sei que muita gente não gosta de tocar. Muita gente simplesmente prefere ignorar o fato de que os animais eles têm uma vida muito mais curta que a nossa vida, né, e não gostam de pensar. Eu mesmo não gosto de pensar assim no fim da vida dos meus cachorros, né? Mas é algo que infelizmente a gente precisa, quando a gente adota um animal, quando a gente compra um animal, a gente precisa estar ciente, né, de que a vida deles é muito mais curta que a nossa e que uma hora a vida deles vai chegar, né? Então você tem que, na verdade, agradecer muito, muito, muito por você ter conseguido conviver com o seu animal até
ele conseguir chegar aí na fase senil, enfim, né? E torcer muito para que ele não morra de algum acometimento muito agudo, né? Que foi a primeira situação que a gente comentou aqui nesse vídeo. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer o vídeo sobre eutanásia para vocês, não se preocupem, eu não sei quando que vai vir ao ar, mas que eu vou fazer, eu vou provavelmente no início do mês que vem, ele vem ao ar, tá? E é isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.